Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos, mais uma vez aqui no estúdio da Pierbolt e hoje para falar de mais um assunto importante. Afinal de contas, todos que já tiveram um primeiro barco já receberam uma ligação do seu mecânico falando: olha, o seu anodo está deteriorado. E aí, afinal de contas, o que é esse anodo? E para falar a respeito, mais uma vez, Guilherme, que é o cara aqui da Volvo. Guilherme, eu já reparei que você já posicionou aqui um lugar para a gente falar um pouquinho mais a respeito, né? A primeira pergunta é: o que é um anodo, né? Bom, o anodo basicamente ele é um metal de sacrifício, então por isso que o nome dele já é anodo de sacrifício. Ele se sacrifica para que outros metais presentes no sistema de transmissão, no sistema de propulsão da embarcação, no geral da embarcação, eles se consumam no lugar dos metais mais nobres, tá? Então é para isso que ele serve. O anodo está aqui para se corroer, para se sacrificar pelo outro, que é mais importante que ele. Então, quando a gente vê um anodo que ele está assim, com esse tipo de aparência, isso é um bom sinal, não é um mau sinal. Exatamente, né? Isso é um bom sinal. Se ele está sendo consumido, ele está cumprindo o papel dele. A gente só precisa ficar atento se isso está acontecendo muito rápido ou muito lento, porque isso pode ser um indicativo de pequenos ou grandes problemas. A gente sempre fala a respeito, né? Você pega veleiro, lanchas, embarcações de gasolina, motores de popa, os anodos são diferentes? O princípio dele é o mesmo. O anodo está sempre ali para se sacrificar. O que vai mudar é o formato, onde ele vai posicionado. Por exemplo, aqui a gente tem um anodo de eixo, né? Pé de galinha. Esse aqui é um anodo de rabeta, tá? Esse aqui é um anodo de espelho de rabeta. Então a gente tem anodos de casco, a gente tem anodo de leme. Então tem anodo de rabeta, anodo de hélice, igual a gente pode ver aqui no hélice folding. Então os anodos eles vão estar posicionados de acordo com o local onde ele foi projetado para estar e protegendo um determinado item do sistema. Existem materiais distintos para anodo? Por exemplo, eu tenho barco em região de água doce e barco para região de água salgada. As ligas elas mudam de acordo com o ambiente onde vai ser usada a embarcação. Então, embarcações de água doce, como a eletrólise na água doce é menor, a gente usa liga de magnésio. Já na água salgada, usa-se o zinco ou alumínio, que são mais adequados para aquele local onde tem a eletrólise mais acelerada. Bacana. Então, mas aí quando eu pego um barco zero, então eu tenho que informar qual que seria a região que eu vou navegar? Isso. Quando a gente faz uma entrega técnica de uma embarcação nova, a gente sempre vai para o local onde a embarcação está e a gente tem que fazer essa verificação, porque é muito importante que o anodo aplicado ali naquele sistema seja o adequado para aquele meio onde o barco vai navegar. Guilherme, essa é uma informação muito legal, que eu vejo que tem muita gente que principalmente barcos de pequeno porte, o pessoal tenta... eu peguei um barco que é de represa, né? Porque o barco teve, vamos falar assim, pouca ação de oxidação, né? Mas, então, quando faz isso, tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação aos anodos, né? Sim. A oxidação, ela existe tanto em água doce quanto em água salgada, né? Então, assim, o barco veio comprou o barco numa represa, ótimo, um barco muito bom, e vai trazer para água salgada, tem que fazer a troca dos anodos para que o barco agora seja protegido também na água salgada. Eu troco eles mais ou menos de quanto em quanto tempo? O período de troca de um anodo é de 1 ano. Tá? Sempre 1 ano. Mas é sempre importante você observar, porque esse período pode diminuir. Porque, sim, por exemplo, às vezes seu barco está tudo certinho nele, mas do lado tem uma embarcação com fuga de corrente, ou problema no seu carregador de energia do cais, e isso pode ocasionar uma aceleração na oxidação do anodo. E você também precisa observar se ele não está sendo comido, né? Porque se o anodo não estiver sendo consumido, também tem indicativo de que alguma coisa está sendo consumida no lugar dele. É muito importante avaliar sempre que possível o estado do anodo, independente do período de troca. Eu tô dando risada porque assim,
é um item que você fala assim, se estiver sendo consumido é bom. Não, mas espera um pouquinho. É ruim também, dependendo da velocidade, entendeu? E se não estiver sendo consumido, opa, tem também pode ser ruim. Então, é uma coisa a ser avaliada, né? E uma coisa que é muito importante avaliar, às vezes passa um ano e a pessoa não trocou o anodo. Mas tá bonito o anodo ainda. Às vezes ele tá com aparência boa, mas o anodo a gente não mede ele pela aparência, a gente mede ele pelo peso. Então às vezes ele tá sendo consumido e você não tá percebendo. Igual esse daqui que eu peguei, olhando para ele parece um anodo de meia vida para inteiro, você percebe que ele tá bem leve, né? E ele também, se você olhando mais de perto, ele apresenta corrosões aqui que não, se olhando de longe assim parece bom, mas não tá legal. Isso então vocês conseguem avaliar só de bater o olho ou todos os anodos vocês chegou na revisão você tem que retirar e fazer a pesagem deles? Na verdade quando faz a revisão a gente troca por recomendação, tá? Mas é possível olhar, assim, se você faz uma análise mais próxima de ver que ele já está sendo consumido mesmo, então você faz a troca por precaução. Validade não há? Validade não há. Tá, mas é sempre bom, tem aquele tempo ali de periodicidade que você tem que cumprir da troca, que é o recomendado pelo manual. E o barco que não foi utilizado? Por exemplo, sempre vem essas perguntas, né? A pessoa chega lá e fala assim, eu fui viajar, fiquei 6 meses na Europa e não usei o barco. Barco fora d'água. Fora d'água. Sim, aí você precisa fazer uma coisa que é muito importante antes de colocar o barco na água, que é fazer a ativação desse anodo. Porque mesmo fora d'água, com contato com o oxigênio, ele vai oxidar. E para você fazer a ativação, isso tanto para embarcações que navegam ou que ficaram sem navegar, é importante fazer a ativação, que é feito com uma lixinha, tá? Você dá uma lixada nele antes de colocar ele na água, que é para tirar essa película que se forma e que pode evitar que ele também faça o papel dele. É uma coisa besta, pequenininha, e que você fala assim, não é importante, mas ele pode ali determinar a vida útil do seu motor. Eu posso ilustrar um caso aqui, até de um cliente que comprou um hélice desse aqui, e que com um ano, não trocou o anodo e aí ele foi para um campeonato e a pá do hélice caiu. E aí, quando a gente foi analisar, a gente viu que estava sem o anodo do hélice. Ou seja, o anodo foi todo consumido, não fizeram a troca, e aí o anodo a oxidação começou a comer os parafusos que seguram os pinos de fixação do hélice, do kit de paz do hélice fold. E aí ele foi para um campeonato e perdeu a pá do hélice. Entendeu? Nossa. E aí teve que contratar um mergulhador pra procurar, graças a Deus achou. Sério que achou? Sim, achou. Que legal. E aí eu recomendei pra ele, falei, não esqueça do anodo, porque o anodo é um custo muito pequeno e ele pode te tirar de uma situação aí muito ruim. E cara... Guilherme, agora existe uma situação bem interessante porque a gente acaba tendo os barcos que são barcos permanentes em água, né? E essas embarcações, eu vejo que o pessoal vem pintando e pintam tudo, né? Pintam hélice, eixo, faz aquela lambança, né? Com relação aos anodos, você faz algum tipo de tratamento neles para um barco que fica na água direto? Exatamente. Aí já tem 2 problemas, né? Tem a pessoa que pinta o anodo e a pessoa que só troca o anodo quando vai pintar o fundo do barco. E aí, às vezes, a pessoa tira o barco da água e já é tarde, já tá com o hélice corroído, o eixo já tá com corrosão, o leme já tá corroído, enfim. É importante fazer o acompanhamento do consumo do anodo. Não sei, quando a pessoa contrata um mergulhador para fazer a limpeza de fundo, pedir para ele dar uma olhada no estado do anodo e tudo mais, e tentar seguir a periodicidade da troca, que é 1 ano. E quando for fazer a pintura de fundo, lembrar de isolar o parafuso de contato do anodo, principalmente, que é quem manda para a malha de aterramento da embarcação, e também isolar o anodo, não pintar o anodo, porque senão ele perde a função dele, né? Você cria ali uma capa que tá protegendo o anodo da oxidação, não faz sentido. Mas hoje tem tintas que permitem com que o barco fique mais do que 1 ano na água. Uhum. Então, a recomendação do fabricante é 1 ano, é isso? A recomendação, pelo menos dos equipamentos Volvo Penta, a cada 1 ano realiza-se a troca dos anodos, tá? E eles têm que ser no seco essa troca? Sim. Ou a não ser que, no caso de um veleiro, que não é possível fazer a subida da embarcação, tem lugares aqui na nossa costa que não tem travel lift ou não tem como puxar, muitas vezes o proprietário da embarcação contrata um mergulhador para fazer a troca durante a manutenção preventiva.
Tá. Essas rabetas novas, elas permitem que você faça a troca sem precisar tirar o hélice, eles são bipartidos, né? Então você solta aqui dos lados, faz coloca assim pela lateral, você não precisa tirar o hélice para colocar o anodo igual antigamente. Então, as rabetas mais modernas, elas não usam o anodo aqui atrás do eixo, e quando usam, no caso do veleiro, ele é bipartido para você tirar. Então, nas rabetas de lancha, ele usa essa aqui que fica em cima do defletor. E o IPS? O IPS também possui anodo? O IPS também possui anodo e ele fica ali dentro. Dentro do escapamento. Isso. Tá, que bacana, bacana. Poxa, Guilherme, olha, acho que foi um show aí de informação, tá? Então, façam a revisão dentro, acho que é isso que a gente pode deixar de mensagem, né? Uhum. Sigam o cronograma de manutenção, né? Sim. Que parece um item simples, mas é simples. Sim, e sempre importante não julgar pela aparência, né? Às vezes não tá novo, parece que tá bonito, mas não tá. Então faça a troca e proteja todo o sistema, porque isso pode... Esses daqui que você trouxe, todos são usados já? Esses 3 são usados, esse aqui é um que tá há muito tempo parado no estoque, na verdade nem tá para venda, eu peguei lá nos itens de descarte, para mostrar só. Para mostrar, bacana. Mas tá vendo que ele mesmo fora da água é novo, ele já tá corroendo, porque ficou muito tempo sofrendo a ação do tempo. Tá, poxa, muito bacana. Guilherme, obrigado mais uma vez, tá, por essa aula. E pessoal, lembrem-se, isso daqui tudo é feito para que vocês naveguem mais. Afinal, navegar é saudável, navegar é preciso. Até a próxima. Até a próxima.